Lucas. E o livro de Atos, amados irmãos, é como se fosse uma continuação do Evangelho de Lucas. E aqui, amados irmãos, nós vamos observar que Lucas, ele vai narrar os atos dos apóstolos, aquilo a qual os apóstolos fizeram após a ascensão de Cristo, porque Jesus passou 3 anos e meio treinando esses homens, para que após a sua ascensão, esses homens ficassem com a incumbência de divulgar a palavra, de divulgar o Evangelho. E nós vamos observar até aqui o capítulo de número 9, que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, após a ascensão de Jesus, ela está em seu desenvolvimento. Nós vamos observar aqui a igreja sendo perseguida, nós vamos observar aqui, amado irmão, os apóstolos sendo batizados com o Espírito Santo, no capítulo de número 2, e nós vamos ver que a partir de aí eles começam a missão de estar divulgando as boas novas do Evangelho. E nós vamos ver, amado irmão, que em meio a essas perseguições, nós vamos observar que no capítulo 7 desse mesmo livro, o diácono da igreja primitiva, um homem chamado Estevão, por ele pregar a verdade, ele divulgar a verdade do Evangelho, nós sabemos que os religiosos, os judaizantes, apedrejam Estevão, e a palavra do Senhor vai falar, amado irmão, que um homem conhecido como Saulo, que pertencia à seita dos fariseus, ele consente, ele se alegra com a morte do diácono da igreja primitiva. Então, amados irmãos, é sobre este homem chamado Saulo que nesta noite nós vamos trazer uma mensagem ao teu coração. No capítulo 7, amado irmão, ele consente ali com a morte de Estevão, e nós vamos observar que, amado irmão, a partir de aí ele começa uma perseguição acirrada contra a igreja do Senhor. Ele começa uma perseguição acirrada contra os seguidores da pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui aonde nós lemos nesta noite, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que essa história, essa perseguição, ela se intensifica cada vez mais. Nós vamos observar, amado irmão, aqui no capítulo 9, que Saulo, ele está respirando ameaças, amados irmãos, contra a igreja do Senhor. Ele está respirando ameaças e mortes, amado irmão, contra os discípulos do Senhor. Então nós vamos observar que este homem, ele querendo perseguir a igreja, ele querendo perseguir os cristãos, ele vai até o sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes, e ele pede carta de autorização para que ele fosse até uma cidade chamada Damasco e pudesse perseguir a igreja e pudesse perseguir os irmãos da igreja primitiva. Ele, amado irmão, quer perseguir, ele, amado irmão, quer paralisar de todo jeito. Nós vamos observar aqui no versículo de número 1 ao versículo número 3, que a palavra do Senhor vai falar assim: e respirando Saulo, ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homem, quer mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. Ei, amado irmão, nós vamos observar aqui, este homem está querendo paralisar a igreja, este homem está querendo, amado irmão, perseguir